qualquer lugar, todo mundo vê. TV Grande ABC, de São Caetano para todo o planeta. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Olá, Cris. Kátia Gaia, que honra, né? Nossa, hoje o programa será terapêutico. E eu vou viajar para uma outra dimensão, porque eu também. Esse grupo, ele propõe essa viagem. Então, Kátia Gaia, anuncie quem estão aqui hoje. Ai, que delícia, vai ser uma honra apresentá-los. Aliás, vocês que já acompanham o programa já viram a carinha deles e também esse trabalho maravilhoso que Marcelo Miranda e Fernanda Ferretti. Olá, em Sof. Olá, tudo Gratidão bom? pela presença, Gratidão. viu, meninas? Uma honra enorme estar com vocês, viu? Eu estou muito feliz. Eu também. Eu também, fazia tempo. Precisa vir mais vezes, E né? a gente quer saber tudo, porque tem muita coisa nova, Cris, muita novidade. Mas eu acho, Kátia, que o pessoal já entrando nessa sintonia, dessa viagem aí para uma outra dimensão, que é o que esse grupo propõe, e a gente entra mesmo nessa nova dimensão, né? Através dessas músicas maravilhosas. Vamos começar tocando alguma coisa, cantando alguma coisa? Depois a gente fala de todo o trabalho deles para vocês. Vamos tocar Dança da Floresta, do nosso mais recente trabalho autoral, Reino de Cranford. Pássaro
mutação. Coruja traz sabedoria, a dança, transmutação. A floresta reconhece, se conecta e dança com a filha das estrelas. Não creia, compreenda, é a hora de se transformar, desparte por um outro eu, floresta inteira vai dançar, o portal está aqui. Obrigada. Até meu óculos, maravilhosos, né? Bom, não tem como não entrar numa outra dimensão, ainda mais esses felinos guerreiros que estão aqui. E eles vão falar isso no nosso programa, mas eu tenho uma pergunta para fazer que eu tenho certeza que você quer saber. Como que formou essa dupla? Como começou todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem já há muitos anos? Bom, a gente se conheceu lá em Minas Gerais, em Santo Tomé das Letras, um lugar um pouco mágico, e começamos a namorar, e nós dois músicos, tínhamos trabalhos diferentes, e depois de um tempo junto resolvemos desenvolver alguma coisa, né? Ele tinha uma banda de metal na época, onde ele tinha algumas partes acústicas, e ele me propôs estar desenvolvendo mais esse lado mais instrumental, mais com a pegada do violão, e isso foi tomando forma aos poucos. A gente não sabia ao certo qual ia ser a temática, o que ia fazer, a gente queria tocar junto. Essa foi a primeira ideia, e desenvolver essa parte mais instrumental, mais acústica, mais introspectiva, né? Eu compunha essas músicas, né? E aí foi o universo presenteou. Falei, tem essa mulher aqui que pode tocar junto, que tá namorando. Nessa gata, presente. Né? E aí começamos, como a Fernanda falou, né, desenvolver e pedir ajuda para um amigo sobre nomes. Ele me sugeriu um monte de nomes, só que no meiozinho tinha lá o Lama Sof, ele botou Mundo dos Infinitos. Eu falei, o que é isso? Vai ser esse? Todo mundo, não, vão achar que são judeus, que são não sei o quê. O nome é difícil de pronunciar, né? Eu falei, não, vai ser esse mesmo. E é interessante, né, que passando todos esses anos já, foi em 2001 que a gente iniciou. O projeto, né? O projeto, isso. E daí eu vejo que escolhemos o nome certo, né? Porque estamos caminhando... Cada vez mais a gente descobre que o nome estava certo. Ele continua sendo difícil de pronunciar, difícil de acertar, difícil de escrever, mas energeticamente eu acho que era o nome correto para o trabalho. Mas o mais gostoso é que o estilo e vocês estão cravados no coração, e eu acredito até na memória das pessoas que já acompanham o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Eu sei que vocês têm uma caminhada fantástica, toda essa parte, né, que vocês se empenham muito no instrumento. Eu sei que vocês são extremamente rigorosos, né, com tudo que vocês fazem, muito, né, na letra, no arranjo, no instrumento, nos estudos, nas roupas, não para, né? Nas roupas também, né? Eu tenho uma pergunta. Claro. Desculpa, não está no script, não, mas eu preciso. Sim. Bem, agora nós estamos aí na moda, no estilo que vocês estão. A música, hoje, com a novela que nós temos aí na Globo. Como que isso ajudou? Ajudou? Então, assim, eu não vi a novela ainda. Pode ter sido, né, radicalismo da minha parte. Não, eu não vi, mas, porque enfim, eu assisto pouco. Televisão, eu não tive à noite. Eu também, né, não tive oportunidade de assistir. Eu queria até ver e tudo mais. Assim, falar até é interessante. Muitas pessoas falam, agora vai ser um boom para vocês também, vai ajudar. Sinceramente, eu não vi nenhum boom assim específico, né? E o pouco que eu vi quando tinham chamadas da novela,
me soou mais uma história de amor assim mesmo, né? Meio Romeu Nada e Julieta, contra, né? meu Romeu e Julieta. Lógico, a gente tem um repertório, depois vamos falar um pouco de estudo das músicas medievais, as cantigas, né? E compactuam com esse tema. Porém, é um outro amor. Mas assim, E, pouco que eu observei, que nem o tema, que parece que é a chamada da novela em si, não são temas medievais, né? É. Então, na verdade, Tá um pouco longe. na verdade, de novo se põe um tema, mas musicalmente não nada a respeito, né? Eles não chegaram até vocês, que pena. Mas sabe, eu Seria tenho um muito parênteses melhor. a fazer, né, Cássia? Porque assim, a gente foi até pro Rio ano passado, num festival de música e tal, e conhecemos uns grandes mestres e doutores de música antiga, e foi um grande aprendizado para nós conviver numa semana. E na novela eu sei que eles deram suporte a algum deles, o alunos, tem um que eu tenho contato, eu já vi ele, né, fazendo post, né? Então, assim, principalmente figurativamente, com visual, que eu acho que isso ainda é um problema que a gente tem no Brasil, né, nessa questão. O figurino são maravilhosos, a estética, o visual é bacana. Sim. Só que ele tem que ter conteúdo junto. Né? E a gente vê que, dúvida, principalmente sem nesse segmento, fica muito no superficial. Como o ser humano vê, a desejar. Vai chegando mais profundamente, não tem. Música, a nossa pesquisa da música medieval, por exemplo... Por né, favor, conte pra gente, né? Porque tem essa caminhada. Tá assim, né? Até eu atropelei, mas já eu vi. Não, vamos lá. A gente teve, né, fez esse resgate, começou a pegar as músicas, vamos estipular, do século XII ao XV, a gente quis. Então vamos pesquisando as músicas de época ali e tal. E a gente começou a tocar nos eventos. E aí você vê que as pessoas não conhecem, também não querem conhecer. Acho que medieval ainda é Games of Thrones e tudo, que eu amo, eu adoro, Vikings e tudo. Só que não é o medieval, né? Então a gente vê, o repertório que a gente buscou está nas academias, infelizmente. Então uma banda com uma proposta mais folk como nós, é difícil vir e trazer isso. Temos um amigo que toca uma ou outra, porém, né, não encara assim, tocar uma música que ninguém conhece, de um compositor que não vai, todo mundo vai olhar com a cara, o que é isso? Mas é para resgatar mesmo, já que eu estou querendo fazer um resgate, eu vou resgatar na fonte, né? Eu não vou resgatar num outro lugar que não tenha, não vou para os Estados Unidos resgatar música medieval. Não. Seria bizarro, né? Claro, né? Eu acho. E amigos portugueses sempre me falaram, primo, um que me chama de primo, que é o meu grande amigo Guel Miranda, primo, mostre no Brasil que medieval na Games of Thrones, eles ficam injuriados, né? Então, trazer mesmo essa proposta, né? E a gente, nesse ponto, às vezes a gente fica até um pouco xiita, né? Assim, não, tem que ser assim, radical, mas... E vamos falar um pouquinho dos CDs? Podemos? Gostaria de saber do mundo de Cranfer, né? Porque, aliás, esse mundo de Cranfer, o Marcelo e a Fernanda têm algo para nos contar. Por que são música das esferas, né? Eles acessaram alguma coisa aí interestelar, pessoal, que tem a ver com os felinos, né? Marcelo e Fernanda, conta um pouquinho pra gente. Sim, né? Tem a ver. Assim, tem a ver. Vou falar só a primeira parte, assim, muitos já sabem, mas muitos também não sabem, né? A maioria talvez não saiba. O processo de composição do Lamen Sof, ele é sempre assim, eu faço toda a criação musical, né, a parte. Então, eu preparo toda essa parte primeiramente, né, deixo pronto. E atualmente agora a Fernanda está incumbida de fazer a parte lírica, assim como o Cris já nos presenteou com várias. Essa parte eu não aprendi a escrever ainda. Então eu venho com essa questão, né, sonora e tal. E a Fê desenvolve os textos. A gente vai conversando, pensando na temática que nós vamos fazer. No caso do Cranfer, foi realmente depois da gente ter acesso à literatura sobre felinos, uranianos e tudo mais, né? Até no CD nós deixamos registrado, inspirados na obra do Fábio Del Santoro, que a gente teve uma identificação muito grande mesmo. Quando leu, parece que a gente estava lendo, falando, nossa, somos nós. E aí a Fernanda fala. É um acesso de alma, Fernanda, é isso? Talvez, né? Então façamos um chamado aos felinos que acompanham o Enigmas para ouvir, né, o reino de Cranfer. Eu acho que eles, na realidade, até ouviram. Quem quer ouvir somos nós agora. E tem uma parceria aí, porque essas almas aqui são de fora. Eu sinto, desde que eu conheci a Fernanda e Marcelo, eles são bem atípicos, diferentes. O que é muito legal, né? Ser diferente assim. E assumir essa genuidade não é para qualquer um, não.
é para quem tem força e maestria espiritual. Então, é uma coisa que vocês têm bastante. Mas continua contando o que você estava contando, para depois a gente cantar a música. Sim. Tá interessante. Conta, Fernanda. Eu acho que teve toda uma inspiração desses felinos, né? Que talvez estejam aí nos acompanhando e conscientemente, talvez, ou enfim, eles estão talvez tão presentes quando nós demos o projeto de construção da capa do disco, que foi feito por um amigo no Chile. A gente não falou para ele o que ele devia fazer. Então nós falamos, olha, nós estamos falando sobre os felinos, nós estamos falando sobre seres de outras dimensões, né, de outros mundos. A gente está criando um reino, um outro acesso, é uma viagem para outros lugares, para outros planos. Então demos ideias muito abstratas para ele, né? E ele apareceu com essa constelação onde aparece um gato, né? Incrível. E por acaso muito parecido com a minha gata também, que é toda pretinha, assim, né? Fofa. E então você vê que Tirar um close daqui para mostrar. Nós conhecemos, inclusive. Maravilhosa. super geniosa. Sim, Então eu acho que os felinos estão tão presentes, né? Porque sem eu passar essas informações para as pessoas, elas sentem isso e refletiu na arte gráfica aqui da capa do disco. Para quem não sabe, só para falar uma coisa com os internautas, os felinos são seres aí de uma dimensão superior à nossa e eles protegem o planeta Terra. O filme Avatar, inclusive, foi uma referência a esses seres, entendeu? Sim. Foi muito pesquisado, inclusive. Mas não vamos perder mais tempo? Podemos? Olha lá o gato, na constelação de São Gato. Que lindo! Inclusive essa música que a gente tocou agora, né, Cris, que faz parte desse álbum, A Dança da Floresta, ela retrata muito bem os felinos. E fala da evolução, né? E tudo, Sim. Nossa, muito linda a letra. Essa Parabéns. ideia de nos ajudar, né? Esse é o mais recente. Esse é o mais recente. É o que eu estou segurando aqui. Cantigas de reis, trovadores e peregrinos. Adorei. Isso. Não, demais, né? Bom, e pessoal, não vamos perder tempo, porque eu quero que eles cantem muito pra gente, porque a gente realmente entra nessa vibe tão maravilhosa de uma outra dimensão. Fernanda, Sim. Uma troca? Esse CD, o Cantigas de Reis, Trovadores e Peregrinos, foi uma pesquisa que a gente fez de canções medievais do século XII até início do século XV, onde eram cantadas pelos reis, pelos trovadores, né? Que os reis compunham muito, né? Escreviam muita coisa e a gente pegou toda a região da Europa Latina. Então são músicas cantadas em latim, italiano e francês antigo, algumas línguas mortas como occitano, provençal, galego-português, né? E, enfim, tem várias línguas que eu estou sofrendo aqui para. Mas eu também quero saber desse instrumento. Para aprender. Esse instrumento é um instrumento. Mostra o instrumento para nós, Marcelo. Esse aqui é um instrumento, né, conhecido como sistre ou citola. Tá? Ele é um instrumento ancestral. A gente vai procurando, né, ele vem do Oriente Médio, como a grande maioria dos instrumentos de cordas, todos acabam vindo dali mesmo, né? Era conhecido até como quitara ou cítara, o nome até que se mudou, até eu estava ali, porque em inglês é cítara. Então, nas traduções, nunca se sabe como vai ficando. Esse aqui é uma réplica de um instrumento usado no século XIII pelos trovadores, né? E principalmente na época das cantigas de Santa Maria. E se a gente vê aquelas luminuras medievais, né, sempre tem um mouro tocando assim, e tem um cristão com a rabeca. E é esse formatinho que é o sistre. E ele foi se desenvolvendo, né, na história da música. Eu até vi que, parece na Itália, ele caiu em desuso por causa do bandolim, na Alemanha o violão, e alguns ele se manteve, né? Tipo na Inglaterra até ainda existem uns instrumentos chamados sitar, que é muito parecido com o bandolim, é maior, o que a gente chama bandola, que é um bandolim maior, então são instrumentos são parecidos, né? E esse quem topou o desafio foi o nosso grande agora amigo, luthier Roberto Guimarães, que é de Itaúna, em Minas, que é um ser também que um dia vocês têm que ter ele aqui. Vocês têm que trazer ele aqui. Totalmente ele é incrível. Ele é conectado. Porque ele constrói instrumentos, ele gosta de uns desafios, ele diz que mandam planos para ele de instrumento, ele só executa. Que fantástico! Eu vejo que isso então é uma coisa muito interessante ter ele um dia aqui também, né? E a gente pediu para várias pessoas aqui em São Paulo, conhecidos, de fazer esse instrumento, ninguém
quis se arriscar, né? E ele topou. E o Roberto topou e fez Muito com legal. excelência. Que né, Que lindo, um instrumento belíssimo. ele é Já demais. fica Vamos um ouvir o convite. som aí, né? Sim. Fica o convite a esse artesão Ou maravilhoso. então, nós vamos para São Tomé. Vocês vão cantar o que agora? Então conta pra gente. Bom, vamos então cantar uma música desse novo CD que é o Cantigas de Reis, Trovadores e Peregrinos. Nós vamos fazer uma música do rei Dom Dinis, rei de Portugal, que se chama Ai Flores do Verde Pinho. É uma cantiga de amigo que diz... A donzela pergunta às flores se tem notícias do seu amado com quem ela tinha marcado um encontro. E ela, muito ansiosa, fica com medo que ele não vai aparecer. Mas as flores respondem que ela pode ficar tranquila, que ele cumprirá com o prometido. Então, chama Ai Flores do Verde Pinho. E essa a gente tomou a liberdade, né? Como algumas músicas também a gente não tem uma certeza absoluta de como elas eram realizadas, né, aos manuscritos, tudo, mas a gente E essa a gente não achou nada da parte musical. E a gente toma a liberdade de estar fazendo o arranjo musical e melódico do Olamen Sof. Maravilhoso. Em cima da poesia do... Em cima da poesia do rei Dom Dinis. Vocês que escreveram essa música lá atrás. Meus ancestrais portugueses. Pra ver que as florzinhas falaram. Vocês são os ancestrais de ontem, vocês são os de hoje. De hoje. Tem muitas perguntas para fazer, mas a gente quer ouvir vocês cantarem, né, Kátia Gaia? Na verdade, nós gostaríamos que vocês, antes de cantarem, deixe, por favor, os contatos para os nossos internautas para acessarem vocês. Sim, então o site... O site é olameinsof.com. Olameinsof se escreve OLAMENSOF.com. Sem o BR. Sem BR. Isso, .com. E esse mesmo nome, Olamen-Sof, você acha no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, todas as redes nós estamos, é fácil de nos achar, dá para ver muito vídeo, ficar informado onde estamos. Tocando, e contratar para shows
9357 6006. Perfeito. E vocês estão itinerantes na taberna. Isso, Sim, a Taverna sim. Medieval é um espaço muito bacana, né, que foi criado na Vila Mariana, uma hamburgueria temática, com pessoas fantásticas lá, né, os donos, o Nelson e a Ellen, que viraram grandes amigos. Aliás, fechamos a São sua participação, demais. vocês estavam lá comendo. É mesmo, foi isso mesmo. Nós Que dia que vocês estão lá? Fala pro Então, nosso nós pessoal. estamos toda sexta e sábado lá, né, entre 7h30 e 10h30, e nós fazemos lá, como a Kátia falou, uma apresentação itinerante, porque a gente dividiu o espaço em 5 ambientes e tocamos umas 3 músicas em cada ambiente. E nós acabamos dando umas 3 voltas. Então, na primeira eu vou com esse instrumento, com o sistre, e a Fernanda usando um outro instrumento para acompanhar aí a voz. Depois eu vou com as flautas e na última volta com a rabeca, né? Então aí é muito legal. bacana, né? E Kátia no Gaia. site tem outras datas de apresentações, tem no sim, site sim, dos sim, eventos, sim. tem, e as sim. viagens que vocês têm feito também. Sim. Tem viajado o mundo com essa Então, isso é Mas vocês vão vir contar isso em outro programa, porque hoje nós vamos querer. Sim. O tempo é curto, passa rápido demais. Acaba Só logo. entrou aqui, eu falei, não acredito. Eu quero que eles cantem a música desse novo CD, né? E fale um pouquinho dessa música. Cantaram um pouquinho de cada e A agora gente tocou qual que vocês uma vão... de cada um. Agora nós Isso vamos mesmo. tocar uma música que é antiga, que temos parceria com uma amiga nossa chamada Cris de Pascoal. Sou não sei eu. se Aqui, ó. foi Fiz com o maior carinho, você sabe. Com né? certeza, com certeza. É o tema Então, ai, que beleza, né? sobre uma grande deidade, Arthur, que todos Arthur, conhecem. opa. E era uma música antiga que a gente tinha, né? E que agora eu adaptei também para tocar com esse instrumento, então ele fez uma ponte entre o antigo e o novo. E a gente achou que tinha tudo a ver colocar essa temática do rei Arthur Sem dúvida. num CD de Sem música dúvida. medieval, porque Vale, é o nosso primeiro CD que não é autoral. Né? Nós lançamos 4 CDs autorais e esse é o primeiro que a gente faz, né, de interpretação. E aí a gente resolveu pôr essa música que já tinha saído no nosso segundo CD como um bônus, com uma nova arranjo com esse instrumento medieval, né, de uma outra forma. Que bacana. Aliás, olhando pra ela não parece a Morgana do filme, do Arthur? Ela não é a primeira pessoa, nem a segunda que me diz Morgana, isso. Vamos então ouvir. Vamos lá. Thank
né, gente? Fala a Obrigada. verdade, gratidão. Engraçado que eu fui ao passado, eu fui lá no Crono. Nossa, eu também. Eu acho que eu vou para uma outra dimensão. É assim, gratidão, viu? Uma honra. Nossa, dá tempo de cantar mais uma, cara? Ah, eu espero que eles terminem nosso programa tocando mais uma, sem dúvida Olha, vocês alguma. prometem voltar para contar mais um com pouco certeza, a história, né? tem que contar uma Porque história, você sim. tem toda uma história maravilhosa que eu sei, que viaja no mundo inteiro. E eu tenho certeza que honram muito toda a história do Brasil também. Né? Com certeza. Porque é o Brasil que está levando todo esse. Porque é muito estudo, não é brincadeira o que vocês fazem, não. É muito estudo para ter, né? Essa. Verdade. Bom, queremos que você Muito cante mais nos uma. honra. Muito Tá bom. nos honra. Viu? Obrigada. Obrigado. Dois profissionais maravilhosos. Gratidão. Pesquisadores Se abra fantásticos. para vocês, viu? Tenho certeza que um novo momento está chegando. Tenho certeza. Já fica devendo o próximo programa para Tá nós. bom, hein, tá bom. Fernanda? Porque eles são difíceis, viu, gente? Eu digo para eles, nunca podem vir, porque eles têm um monte de trabalho. Mas a gente entende, viu, Fê? Sim, com certeza. Vamos terminar então com música? Vamos. Sim. Vamos fazer então uma música de um compositor bastante importante francês chamado Guillaume de Machaut. Nós vamos fazer dele a Doce Dame Julie. Jolie, pour tes passes mie, que nulle signorie, serre-moi pour vos éléments, à descendre chérie, oh, chérie, emblement, tous les jours de ma vie est servi, sans huile en passement. Dame Jolie, pour tes passes mie, que nulle signorie, serre-moi pour vos éléments. Signorie, serre-moi pour vos éléments. Que votre semestrie, mon que ce dilemma. Quelle est la contrarie, un amour tellement. Qui n'a terrance en vie, pour des strains pour valier. Et c'est ne ligodrie, pour que ne ligue pas. Tout cette amie jolie, pour des passes mie, que nulle signorie, que serre-moi pour vos éléments. Uma